Falar de acne tem uma importância tremenda, porque sem dúvida alguma a gente está comentando sobre uma entidade clínica multifatorial, ou seja, que tem muitas causas, tanto no sentido de deflagrar a acne, quanto no sentido de piorar o quadro clínico, como também de uma entidade clínica de muitos tipos. E por curiosidade, desde a acne neonatal até, por exemplo, a acne da mulher adulta. Mas aqui, hoje, o meu objetivo, sem dúvida alguma, é trazer esse assunto para o contexto da medicina estética. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre as complicações da acne e o que nós deveríamos fazer para evitá-las, já que elas nos trazem verdadeiras batalhas em termos de cosmetria. Vamos junto! Duas são as principais complicações da acne. A hiperpigmentação pós-inflamatória, que na prática vão ser as manchinhas, aquele avermelhado daquela espinha muito inflamadona que deixa o rosinha, o avermelhado para trás e dá lugar a um acastanhado, a um amarronzado, que sem dúvida alguma é indesejado, a gente também não quer. E a outra, mais temida ainda, seriam as cicatrizes de acne, aqueles buraquinhos que ficam especialmente na face, limitando tanto a gente estética e socialmente. Por qual caminho, então, a gente deveria perpassar nesse mundinho cosmiátrico no intuito de que nós evitássemos essas complicações ou tratássemos, suavizássemos, amenizássemos as que já existem? Sem dúvida alguma, a primeira é acreditar que aquelas verdades difundidas na população, isso não é doença, então não precisa de tratamento, isso é uma fase, isso dá e passa, isso precisa ser desconstruído. Hoje, a gente sabe, cada vez com mais convicção, de que a acne precisa ser abordada, conduzida adequada e precocemente. Não. Ele tem toda a razão. Então não empurre com a barriga, ainda que o puber e o adolescente já esteja apresentando suas primeiras lesões, nesse momento, o uso de cosmecêuticos tópicos, em alguns casos até do início de alguns tratamentos orais, associado à famosa limpeza de pele, a higienização profunda da pele, que num ambiente responsável, sério, de uma clínica de estética, vai definir, basicamente, em termos de planejamento, se de mês a mês, se de 2 em 2 meses, se de 3 em 3 meses, mas em geral o que a gente observa é essa espécie desse desmame do tratamento, vamos chamar assim, vamos pegar emprestado de outros setores da medicina. Então a gente começa numa sequência, numa frequência um pouco mais pesada, na medida em que esse rosto do adolescente vai ficando mais leve, as costas vão ficando mais leves, a gente vai espaçando esse tratamento. Peelings físicos têm uma importância também extremamente relevante nesse contexto por conta da dermoabrasão, que não só abre poros e ajuda na extração dos comedões, como também estimula o processo de renovação celular e a melhor absorção, a mais uniforme absorção de alguns ativos, como o ácido salicílico, que é um ativo muito interessante em peles mais seborreicas, mais oleosas, mais acneicas, tá? Peelings químicos também tem seu papel, já conversamos sobre isso num vídeo específico sobre peelings químicos, em que a gente disse que uma das aplicações, sem dúvida alguma, era o controle da oleosidade, poros dilatados e a acne propriamente dita, mas a gente pode ir além. A gente pode pensar em luz intensa pulsada ou apenas luz pulsada, como as pessoas gostam de dizer, especialmente quando existe um quadro mais inflamatório, mais vermelhão, tá? Para a gente ter uma ideia bem prática. Microagulhamento, laser de CO2, especialmente aí quando a gente já começa a entrar no contexto das cicatrizes de acne. Às vezes tratamentos à base de eletrocirurgia, como a eletrocoagulação. Então a gente vai, na prática, queimar
de maneira muito pontiforme algumas cicatrizes, e são muitos os tipos de cicatrizes da acne. Um médico vai conhecer esses tipos e saber como abordar cada um deles. E num fim de linha de terapêutica, a Subcision, que a gente também fez um vídeo específico sobre ela, mas aplicando a subcisão muito mais no inestetismo causado pela celulite. Em algumas cicatrizes mais profundas de acne, a gente precisa sim lançar a mão também desse tipo de procedimento, que entra com uma agulhinha lá, ó, e descola as traves, tentando uniformizar o relevo da pele. Preenchimentos à base de ácido hialurônico também podem e devem ser pensados, dependendo da característica de algumas depressões. E mais atualmente, bioestimuladores de colágeno, com o intuito exatamente de elevar essas depressões, esses buraquinhos, esses furinhos na pele. E aí a hidroxiapatita de cálcio, comercialmente chamada de Radiesse, ou o ácido polialilático, comercialmente chamado de Sculptra. O que eu quero passar com esse conteúdo para vocês é o seguinte: existe um leque absurdo de possibilidades que vão de estratégias não invasivas até as minimamente invasivas, e aí, obviamente, das mais simples às mais complexas, das mais baratas às mais caras. Então a gente pode quase que com certeza garantir que o tratamento da acne é um tratamento muito democrático, eu diria, muito diversificado, que cabe em vários bolsos, em várias idades, em vários perfis de paciente. Ou seja, não dá mais para a gente ter desculpa para não tratar a acne. Essa é a minha verdadeira recomendação para você. Até a próxima!